Caros irmãos, caras irmãs, que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações. Nesta semana, olhando a programação do SEMA, vemos que o tema central é Eurípides Barçanufo. E certamente, ao longo destes encontros que teremos, cada um que vier aqui vai explorar um conhecimento, uma passagem da sua vida, vai explicar um pouquinho da sua mediunidade. E aí, pensando nisso, eu imaginei da gente fazer um encontro para que a gente crie um valor em relação a Eurípides Barçanufo. Este grande médium, ele, a meu ver, ainda é pouco conhecido na história do Espiritismo. Ainda é pouco, apesar do enorme esforço que as casas fazem para que nós saibamos um pouquinho da sua vida. Mas hoje, nós vamos entender que este grande médium, ele teve, como todos nós, uma passagem riquíssima de exemplos de acontecimentos e que faz com que a gente crie, em relação a ele, alguma identidade. Tenho certeza que, de alguma forma, ao final do nosso encontro da noite de hoje, nós vamos entender de que forma Eurípides está junto de nós. Ele é o autor desta frase: o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar a outro. Nós precisamos entender como ajudar, saber como ajudar, e aqui ele já nos dá a grande indicação: o amor é o único caminho, não é mais um caminho, é o único caminho. Mas para que a gente possa entender um pouco desta situação que nós nos encontramos hoje, porque hoje estamos todos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e tudo isso faz parte de um grande planejamento da espiritualidade para que este lugar seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Por isso, nós todos, que já tivemos várias encarnações, certamente encarnamos em outros continentes. E por que agora estamos aqui no Brasil? O que nos trouxe para cá? Então nós vamos entender de que nós somos herdeiros da nossa própria trajetória. E isso é muito mais amplo, muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Quem leu esta belíssima obra, quem não leu, vai ter oportunidade de ler, que a curiosidade vai chegar. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a nossa conversa começa hoje, lá na época do Cristo, lá na época de Jesus. Este personagem chama-se Longinos. E ele, nesta escultura, aparece de pé com uma lança na mão direita e a mão esquerda meio que lânguida, meio que caída, como se dizendo: eu seguro aqui uma lança. Para quê eu seguro essa lança? Este personagem, ele faz parte da história evangélica. Foi ele que, naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele, para certificar-se de que Jesus tinha desencarnado, morrido, ele então, com aquela lança, fere as costelas de Jesus. E o que Longinos tem a ver
com a nossa história. Ah, meus irmãos, tem tudo. É neste livro que a gente vai descortinar o nosso passado e compreender um pouquinho melhor quem somos nós. Tudo começa quando Ismael é o espírito responsável por conduzir a estrutura do país do Brasil. Foi Ismael que muito antes de 1500, chamado por Jesus, recebeu a orientação para preparar o país para se transformar na pátria do Evangelho. E aqui, lá na espiritualidade, temos Jesus recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes para modelo geral de todos. Então Ismael vai ao Cristo e pede auxílio para que ele consiga criar a unidade, a identidade do nosso país. Nessa hora, Jesus, chamando Longinos à sua presença, falou com bondade: sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para agravar o que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário. Pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requer o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. O nosso imperador, Dom Pedro II, foi escolhido pelo Cristo para preparar este ambiente espiritual, o ambiente político, a estrutura de Estado do nosso país, dando àquele que o feriu na hora da cruz a oportunidade do refazimento. Vejam que a preparação desta terra não foi pequena. Não podemos esquecer que no segundo reinado de Dom Pedro II, 1 ano e meio antes da proclamação da República, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea 3.353, onde estava extinta a escravidão. Em 15 de novembro de 1889, semana que vem, 135 anos da República, terminava então o segundo reinado. Preparado estava, após um período de 58 anos de reinado de Dom Pedro II, preparando o nosso país. Pois bem, vamos fazer aqui um intervalinho e vamos mais ou menos nesta época para Paris. Mas é óbvio que nessa época, Paris não tinha a Torre Eiffel. Ela veio bem depois.
Vamos tirar. Estamos em Paris de 1857. É estranho ver Paris sem a Torre Eiffel, né? 1857. Neste ano, Allan Kardec lançava a sua primeira edição de O Livro dos Espíritos. Este livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vejamos que neste período, não que nós não tivéssemos notícia da imortalidade da alma, mas talvez nunca tinha sido tão bem estruturada. De vez em quando a gente fica até com o ouvido quente quando ouve pessoas dizendo: Kardec está ultrapassado. São 160 anos de Kardec. Mas não esqueçamos, tenhamos a humildade de que ali está o registro dos espíritos superiores. Penso eu que seria um equívoco acreditar que já estamos em condições de achar os espíritos superiores fora de moda. Por isso o Livro dos Espíritos é riquíssimo. Cursos a casa tem inúmeros, não percam a oportunidade, porque lá, com pequeno esforço, somos capazes das mais simples adaptações e entendermos que quando se fala da imortalidade da alma, isso não sai de moda, porque a alma é imortal. Por isso temos que aprender a estudar a doutrina, para que ela nos traga luz, capaz de nos iluminar os olhos, de dentro para fora, da alma imortal para a vida perecível. É o que nós estamos fazendo na nossa jornada. Segundo reinado, 1857, Paris, onde tudo isso se junta aqui no Brasil. No ano de 1880, numa pequena cidade ali do mapa do Império, vamos encontrar na região do Triângulo Mineiro uma linha de ferro que passa perto de uma pequena cidade chamada Sacramento. Inclusive, essa estação ficava a 14 quilômetros da cidade. Tão longe era Sacramento. E no dia 1º de maio, dia do trabalho, de 1880, nascia, amparado pelo segundo reinado, preparado pela revelação da vida imortal pelo Espiritismo, o nosso querido Eurípides Barçanufo, terceiro filho de uma família de 15. Hoje eu não consigo imaginar uma família de 15. Não é isso? Todo mundo fez conta. Uma família de 15. E Eurípides Barçanufo ali estava, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, seu Mojico, e Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Hoje, no Rio de Janeiro, ali na Taquara, tem uma belíssima instituição chamada Dona Meca, que faz amparo a crianças especiais. Esta casa, que hoje tem autonomia, é oriunda de um sentimento, de um movimento de amor da casa de Eurípides, nós vamos mostrar. E hoje, uma instituição enorme, que ampara uma quantidade incrível de crianças com necessidades especiais.
O nosso encontro de hoje foi baseado, basicamente, naquele livro, Eurípides Barçanufo, O Apóstolo da Caridade, de Jorge Rizzini, uma belíssima obra que é objetiva e traz os elementos que nós precisamos para o nosso encontro. Mas vamos entender um pouquinho de quem era, ou de quem é, esse espírito. Eurípides, ele, um brasileiro, nascido aqui no nosso solo e de família católica. Como a família era grande, não tinha recursos para que todo mundo estudasse. Ele queria estudar em São Paulo. Quando ele avisou a mãe que ia estudar em São Paulo, ela teve um apagamento e desmaiou, porque não queria se afastar do filho. Ele começou a trabalhar com 6 anos de idade, junto com o pai, numa venda, realizando embrulhos. Mas, desde cedo, percebia-se que ele tinha uma inteligência especial. Ele tinha a capacidade de aprender a aprender. Era um autodidata. Tanto que, folheando material escrito em francês, aprendeu sozinho o francês. Guardem isso. Ele, então, percebeu que o conhecimento era libertador. E, naturalmente, transformou-se em professor. Ainda jovem, dava aula do que podia. Queria, gostava de ensinar as pessoas. Ele foi crescendo naquela cidade. E aí, o seu pai, inclusive, o convenceu de que, por um período pequeno, ele fosse vereador de Sacramento. Até que, em 1905, aos 25 anos, ele, num certo encontro com o seu tio, Mariano da Cunha Júnior, não precisamos guardar os nomes, não cai em prova, mas lembrar que no seu círculo familiar, ele já estava sendo acompanhado. Ele, então, encontrando o seu tio Mariano da Cunha Júnior, ele percebe que o tio tinha se convertido ao espiritismo. E ele, então, falou para o tio: ora, você que é materialista, agora está se tornando espírita? E o tio respondeu: são as contingências da vida, meu filho. Olha aqui, eu tenho aqui esse livro, dê uma olhada. E aí passou às mãos de Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Tenho certeza que muitos sabem, mas é sempre bom lembrar, que Leon Denis, depois nós fomos entender isso, ele veio junto com Kardec, um em Paris, outro em Lyon, e ambos estavam desenvolvendo os estudos acerca do espiritismo. Caso Kardec não fosse adiante, Leon Denis já estava ali. Eu imagino que 10 outros estavam preparados, porque uma coisa estava determinada no plano espiritual. É hora de revelar a vida imortal aos encarnados. Isso iria acontecer. A coisa é tão interessante que, se nós pegarmos o nome de Allan Kardec, mas o nome original, Hippolyte Léon Denisard Rivel. Se pegarmos no meio, Hippolyte Léon Denisard, no meio do nome dele, tem o nome de Leon Denis. Leon Denis estava no nome de Allan Kardec. Só que, quando Eurípides pegou este livro, folheou-o ao acaso, que não existe, e leu a seguinte dedicatória que Leon Denis fez aos espíritos. Penso eu, meus queridos, que é difícil escrever uma dedicatória
de sentimento maior do que a que nós vamos ler agora. Aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei do progresso na imortalidade, cujos ensinos consolidaram em mim o sentimento da justiça, o amor da sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam as minhas dúvidas, apaziguaram as minhas inquietações. As almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova e elevaram meus pensamentos até as alturas luminosas em que se assenta a verdade. Eu dedico estas páginas. É uma declaração de amor à espiritualidade superior. Eu hoje de manhã, relendo, confesso que a voz embargou, consegui ler agora com mais tranquilidade. Mas eu imagino que um espírito inteligente, com a sensibilidade de Eurípides, ao ler esta passagem, não tem como fechar o livro e dizer, não dei conta. Tocou, envolveu. A partir desta leitura, não tem um passo para trás, é só para frente. E é isso que a verdade e a revelação faz com todos nós. Porque quem vê a verdade, por menor que seja no seu ângulo, não quer abrir mão dela, porque ela liberta cada um de nós. E isso tocou esta alma sensível de Eurípides Barçanufo. Ele, então, conversando com o tio, e aí o tio falou para ele, Eurípides, na fazenda Santa Maria, saiu uma das minhas palavras ali, fundaram em 1900 um centro espírita Fé e Amor. Fundado em 28 de agosto de 1900, e a gente já acha as nossas casas antigas, tá certo? Fundada em 1900, lá reúnem-se médiuns bastante seguros. Você gostaria de ir comigo numa reunião mediúnica? Tendo o livro à mão e tendo este convite, Eurípides resolve ir até o centro espírita. Chegando lá, ele observou que vários dos médiuns, porque a fazenda era afastada da cidade, tinham vários médiuns e dentro do grupo tinham 2 caboclos, pessoas extremamente humildes, que ele percebia que ali a linguagem capaz de ser produzida por aquelas pessoas seria uma linguagem bastante tranquila. No entanto, durante a reunião, Eurípides, em determinado momento, tendo um espírito comunicando-se, ele então pensa, quem será esse espírito que está se comunicando? E aí, o espírito captou-lhe o pensamento e respondeu, sou o seu espírito protetor. Opa, está falando comigo. Não é mais uma mensagem genérica, ela é direta. Como se chama? Eurípides perguntou. E o espírito comunicante respondeu simplesmente, em minha última existência na Terra, deram-me o nome de Vicente de Paulo. Meus queridos, se em algum dia, numa reunião mediúnica, o meu espírito protetor disser que é o Loderites, um amigo meu, eu já estou feliz demais. Ele tinha simplesmente Vicente de Paulo como seu espírito protetor. Mas nada disso vem sozinho.
Ele responde: sim, eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Oh, sim, de muitas vidas. Você já foi em França? Falava francês, aprendeu francês. Eclesiástico, lidado à religião. Médico, ajudava as pessoas. Professor, ensinava aos outros. Qual foi a frase que estava no nosso primeiro slide? Somos herdeiros de nós mesmos. Era natural que esse espírito trouxesse todas as suas capacidades de volta à sua encarnação. E Vicente de Paulo continua: e tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Pedro II, Eurípides, Kardec, coração do mundo, pátria do Evangelho, não poderia ter a espiritualidade designado o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, e não trazer para cá espíritos sensíveis, prontos para a missão no Brasil. E aí, Vicente de Paulo continua, lendo o livro de Leon Denis, recordou ensinamentos. Vicente de Paulo já tinha vasculhado a sua mente. Sabe agora a verdade pregada por Jesus. Pois bem, meu filho, não esconda sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. Nada tema, porque eu o assisto desde o nascimento. Era um espírito absolutamente preparado para a missão. Missão? Que missão cumprirei? Perguntou Eurípides Barçanufo, entre surpreso e comovido. E Vicente responde: os espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. Joana, Eurípides, Meimei, Bezerra, Emmanuel, nossa, Alta de Souza, quem mais? Me ajudem. Sheila, todos estavam engajados neste novo projeto. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar. E Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado e Jesus, em verdade, é quem nos dirige. Vale ressaltar que Bezerra tinha desencarnado no ano de 1900 e este episódio acontece em 1905. Conta a história que Bezerra estava atendendo já com certa idade e a saúde já precária. E ele, então, em determinado momento, sente a presença da morte. Olha e vê uma longa fila. E ele, então, conversa com a morte. Pode esperar um pouco? Tem tanta gente para atender. Conversa com a morte. É esse espírito que volta, juntamente com Eurípides, para deixar patente a mediunidade no nosso país. Terminada a sessão, Eurípides pediu ao tio Mariano, imediatamente, o acompanhasse à casa de Carlos. Carlos era um amigo que morava distante, mais próximo do local em que eles estavam, e que há muito tempo Eurípides não visitava. E o motivo pelo qual não visitava era porque, e aí o tio pergunta, e por que quer ver o Carlos tão tarde? Preciso, tio, depois de tudo o que ouvi, não dormirei. Sossegado se não for
acompanhe-me, tio. E aí, os dois caminharam à noite pela floresta, com lamparinas de querosene, caminharam 2 quilômetros até que chegaram num casebre extremamente modesto. Bateram a porta, era tarde da noite. Carlos, então, abriu a porta e, assustado, viu Eurípides e Mariano. E ele, então, nessa hora, Eurípides abraça-o e diz-lhe palavras de conforto. Recordando passagens do Evangelho, beijou-o na face e nas mãos. Terminado o encontro, bem, agora estou satisfeito, tio. E aí, no retorno, Mariano fala para ele, como disse São Vicente de Paulo, você deve ser um missionário. Teve coragem, meu filho, de beijar as mãos de um leproso. Estava dada, estava consolidada a tarefa de amparar os necessitados, de amparar aquele que tinha dor. E ele mesmo reconheceu. Muitas vezes pensei em vir a Santa Maria para visitar o Carlos, mas eu temia aquelas chagas no rosto e nas mãos. Mas agora está tudo bem. A lepra passou? O que está tudo bem, Eurípides? O que mudou? Porque Carlos continua doente. A doença ainda é uma preocupação. Nessa época, muitos se morriam de problemas de gripe, de pneumonia. O que mudou foi Eurípides. Porque a partir daquele instante, ele não tinha mais medo. O que é que faz a gente não ter medo? É conhecer a verdade, ver o caminho, entender a imortalidade. O que foi que despertou em Eurípides nessa hora? Estes vários elementos são capazes de mudar um espírito? Eu pergunto, o que faz você despertar? O que vocês estão aqui? O que trouxe vocês a esta casa? Era para assistir uma palestra? Não, ela vai acabar. O que é que vocês vão levar para casa e que nunca mais vão esquecer? A verdade. Tão somente a verdade capaz de sustentar você, mesmo que esteja escuro, mesmo que você tenha medo, porque a verdade dissipa a treva, dissipa o medo e faz com que você seguramente avance na sua evolução. Isso tudo é fruto daquele fenômeno de 1857, a imortalidade da alma. Eurípides sabia que abraçando Carlos naquele momento, a felicidade era imensa, mas que se mesmo assim ele ficasse doente, doente do corpo, mas liberto da alma. Por isso, não podemos jamais esquecer que na nossa trajetória ainda somos imperfeitos, mas, sobretudo, somos destinados à angelitude. E esta trajetória, Eurípides sabia, não tem como acontecer se eu não aprender as coisas, sem que a luz do conhecimento me traga vida nova e capacidade de ver tudo aquilo que está ao meu redor. E foi neste sentido, entendendo a importância do conhecimento, Eurípides Barçanufo funda, na cidade de Sacramento, a primeira escola espírita do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo, a primeira escola espírita do planeta. Numa noite recebe mensagem de Maria,
dizendo: coloque o nome na escola de Allan Kardec, porque eu, Maria, vou pedir a Jesus e vou estender o meu manto sobre o teu trabalho. Era um espírito preparado aqui, na nossa terra. Nós vamos encontrar alguns registros, mesmo que sejam antigos, daquele momento, 1913. E ele se preocupava com o saber, tanto quanto se preocupava em ensinar os seus alunos a amar. Esse era um espírito de vanguarda no ano de 1800, 1900. Eurípides Barçanufo, que a escola que ele fundou permanece de pé até hoje, lá em Sacramento. Por isso, é importante entender o lado do conhecimento, mas não podemos esquecer que este não médico agora era médico, sim, na encarnação anterior. E ele, então, dedica-se a levar alívio aos sofredores. Só para a gente ter uma ideia, a penicilina foi descoberta, inventada por Deus, mas descoberta por Alexandre Fleming em 1928, 10 anos depois do desencarne de Eurípides. A sua medicina era toda praticamente de homeopatia. Alguma coisa a mais pedia para trazer da drogaria central de São Paulo. No entanto, como receitar? Ali não é uma receita, é um manuscrito de Eurípides. Mas aí entrou o lado da mediunidade. Ele tinha uma mediunidade, e eu costumo dizer isso, que nós vamos demorar uns 200 anos para entender a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A escrita é um dos elementos mais conhecidos, mas o Chico olhava a alma, ele via a pessoa. Em determinado momento, ele via uma pessoa entrando no salão, ele via do que aquela pessoa estava sofrendo que levaria ela à morte. E isso deixava ele muito triste, sofrendo. Ele então pediu a Emmanuel que suprimisse esse traço da sua mediunidade, porque aquilo lhe causava mais dor de não poder resolver. E aí Eurípides, o que acontecia? Ele, e uma das suas mais importantes características, é que ele não examinava as pessoas. Ele nem perguntava, olhava a aparência das moléstias. Perguntava apenas a idade. E então psicografava a receita. A receita era mandada para que pudesse ser produzida o quanto antes. Era comum Eurípides Barçanufo, no pátio do colégio, ou em plena sala de aula, entrar em transe sonambúlico e desdobrar-se, indo inclusive à Europa, em algumas vezes. As pálpebras então fechavam-se, o rosto ficava pálido, o suor escorria e seu espírito libertava-se. Era então o apóstolo da caridade, que ele usava a caridade como elemento da produção mediúnica. Só para a gente pensar nisso, não o contrário. Mas vamos vir aqui para o Rio de Janeiro no ano de 1960. Estamos aqui na Princesinha do Mar, Copacabana e o Leme. Não, vou levar vocês para outro lugar agora. Vou levar vocês para o subúrbio. Vou levar vocês para o Cine Teatro Baronesa, na Praça Seca. Alguém conhece? É? Eu já fui nesse cinema. Tá certo? O meu pai teve um curso ali em cima, de preparação para a escola normal. Nessa época, o bonde era o que levava as pessoas para lá
ir para cá. Era festa também, quando não tinha acidente. Nessa época, um grupo de 5 amigos. Somos herdeiros de nós mesmos. 5 amigos reencarnados, que lá naquela época da abolição da escravatura, quando estavam no final da vida, combinaram, vamos retornar nós e vamos trabalhar e fazer alguma coisa por todos eles. Reencarnados então em 1960, na região da Praça Seca, começaram a estudar o Espiritismo. Tiveram um problema e aí começaram a estudar, montaram um grupo, juntaram os dinheirinhos e compraram um terreno. Só que o terreno era um barranco, não dava para construir nada. Eles tiveram um probleminha dentro do grupo e resolveram ir ao Chico. Foram a Uberaba. Quando chegaram em Uberaba, explicaram tudo o que tinha acontecido. E o Chico então respondeu: está aqui, junto com a gente, Eurípides Barçanufo, e ele pede para eu transmitir a vocês. Diga aos meninos que eu vou trabalhar com eles no Rio de Janeiro. Esta era a época em que o aterro do Flamengo estava sendo realizado. E um certo dia, na Rua Gazeta da Tarde, 235, aquilo que era um barranco tinha sido escavado. E aí, lá no fundo, a gente vê o barranco, porque eles ainda não tinham dinheiro para a construção do muro de arrimo, que hoje já existe. E aí fundaram, a 1º de maio de 1965, aniversário de Eurípides, e ano que vem, 60 anos, a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Esses são os 5 compromissados. Os 5 estão vivos, apenas 2 estão encarnados. E um deles, aquele mais à direita, o mais bonito, é meu pai, que está ali. Ali está a primeira fachada da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E ela hoje é maior. Mas incrível, ainda tem ali os buganviles, iguais à Casa Espírita Fé e Amor, lá em Sacramento, em Santa Maria. Por isso, meus irmãos, há 60 anos nós convivemos com Eurípides, tutelando os nossos trabalhos. E a cada dia a gente lembra que o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Que Jesus nos ampare a todos nesta noite.